Entrando nesse ponto aí da SAF, mano, que é muito discutido no Corinthians, né? E a questão foi mais discutida, era pelaquela questão do Ronaldo, que o Ronaldo deu aquela declaração lá. O que você acha da SAF? Diante dessa zona que você já falou que existe lá no Corinthians, que o Corinthians é um esgoto lá administrativamente, você já começou a ver com bons olhos a SAF para o Corinthians? Seria a única forma de tirar da mão desses Zé Ruela aí, dos sócios, conselheiros, enfim. Então, para falar a verdade, gente, eu sou contrário a essa ideia. Eu acho que se o Corinthians ele for administrado de forma decente e com competência, quando eu falo decência é bom caráter, sem corrupção, e com pessoas profissionais ali dentro, eu acho que o Corinthians ele consegue sair desse buraco. Até seguindo o exemplo do que o Flamengo fez, cara. A política do Flamengo devia ser contaminada também, não vivia ali a política do Flamengo, mas quando o Bandeira de Melo começou a fazer um trabalho ali mais profissional dentro do clube, você começa meio que escantear essas pessoas. Por exemplo, o Fabinho Soldado, que é um cara que eu gosto do trabalho dele. É um cara que ele chegou em pouco tempo, ele fez, sei lá, em um mês, ele fez muito mais do que o Rubão. Entendeu? O Rubão, que é um amador, que estava lá naquela campanha que o Corinthians foi rebaixado. Foi colocado como diretor de futebol. Então, tudo bem. o Augusto Melo quis devolver o favor político para que o Rubão deve ter angariado muitos votos aí para o Augusto. Mas, porra, se você quer começar bem uma administração, você não pode dar um cargo de diretor de futebol pro Rubão, velho. É o homem forte do teu futebol, Rubão. O Fabinho Soldado, mano, ele chegou, ele trouxe caras ali que o Rubão nem pensava em trazer, mano. Nem pensava em trazer. Inclusive o próprio Hugo Souza, mano. Então, nesse ponto, cara, eu acho que quando você profissionaliza o futebol, mas você precisa ter autonomia para fazer isso. Você precisa ter autonomia. E o Augusto Melo, cara, ele teve... Por isso que eu fico realmente chateado com a atitude dele. Porque ele teve essa faca e esse queijo. E o Fred Luz ainda, né, que ele colocou. Sabe, ele colocou, mas aí depois escantearam o cara. Por que escantearam o cara? Porque existiu uma manobra interna dentro do clube que não queriam o cara como CEO. Porque quando você coloca um CEO ali, você elimina pelo menos uma meia dúzia ali de aspone que não faz porra nenhuma no clube. É o cara que vai mandar. É o cara que vai mandar. Então, por exemplo, até o próprio Rosala. O Rosala Santoro, ele saiu de lá porque ele falou, mano, eu tava numa condição que eu era lá o diretor ali do Corinthians na parte econômica. Então não devia satisfação para ninguém. Eu tava ali fazendo o meu trabalho. A partir do momento que eu tive que começar a ser subordinado do Marcelo, e muitas vezes ele falava, tem que pagar isso, e eu falo, não vou pagar, mas tem que pagar, então você começa meio que a afrontar o cara, mano. Você começa a entrar numa rota de colisão. Então, dentro desse ponto, não adianta você colocar pessoas capacitadas e, com o passar do tempo, você tirar esse poder dessas pessoas. Você colocar pessoas ali para usarem, teoricamente, aí, a fachada do nome do cara, porque tem cara que é renomado no mercado. Por exemplo, o Rosala é um cara renomado no mercado. Sim. Se ele tiver numa administração do Augusto e não tiver força, só por estar lá, é o nome dele que é consagrado no mercado, irmão, servindo de escudo. Você acha que ele é o próximo nome do Corinthians para presidente? Não? É um cara que eu gosto bastante, cara. O posicionamento dele, assim, é um cara centrado, sabe? Eu não convivo com ele, mas das ideias que eu já ouvi dele, eu acho um cara bem pés no chão. E eu acho que para que você coloque o time no trilho, você precisa de um cara com uma mentalidade assim, cara. Você precisa ter realmente uma mentalidade aí administrativa. Eu acho que o dirigente, cara, o presidente de clube, ele não pode ser só torcedor. Ele precisa ter essa mentalidade um pouco mais racional. Você não pode ser tão amador no comando de um clube do tamanho do Corinthians, cara. Por mais que você se deslumbre com essa quantia extravagante de dinheiro, mas, cara, o dirigente, se ele souber usar, cara, por exemplo, o Flamengo, quando ele foi administrado pelo Bandeira, por mais que a dívida do Corinthians hoje seja, de 2,5 bi, mas a arrecadação do Corinthians, cara, é praticamente a metade disso por ano. O Flamengo, ele tinha uma dívida 3 ou 4 vezes maior do que a arrecadação dele. E o Bandeira de Melo conseguiu fazer o Flamengo entrar no trilho de novo. Por que o Corinthians não consegue? Olha a arrecadação que o Corinthians tem anualmente. Olha o tamanho da marca Corinthians. Olha o poder de consumo da torcida do Corinthians, cara. É absurdo esse time não ser autossuficiente. E é por isso que eu não gosto da ideia de SAF. Porque se você vende a SAF, aí você pega um aventureiro do cacete aí, mano. Um desses shake maluco, que do nada resolve, não tô mais feliz aí com o meu brinquedinho, troca, repassa para quem ele quiser. SAF é isso, irmão. Você tem um dono. Você pode colocar no estatuto que você não pode mudar a cor da camisa, o símbolo e tudo mais, beleza. Mas ele pode repassar. A SAF para ele é um negócio. Foi a do Vasco, né? Exato. A SAF do cara, mano, é um negócio, é uma empresa. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo chega no final do ano, o tal do Textor lá, que o torcedor do Botafogo não pode reclamar de nada.
O time dos caras ia falir se não virasse Pô, SAF. É aquele negócio, você tá pra morrer, mano. Tem essa ingestão aqui, posso testar em você? Já tô lascado mesmo, testa. Então o Botafogo ganhou Libertadores, o caralho. Então beleza, mas chega no final do ano, mano, o cara desmonta o time inteiro e manda para as outras equipes dele, mano. O Botafogo não é o principal topo dele. O torcedor do Botafogo acha que o Textor, olha, o Textor adora o Botafogo. Adora nada, mano. O Botafogo é uma barriga de aluguel, mano, pra ele. Ele cria jogadores ali, perdão, e distribui depois pros outros clubes dele ou vende pra Europa, mano. E ele desmonta o time no final do ano, cara. Vê lá o Almada, esses caras aí. Mas eu acho que nesse ponto, cara, pra mim, a ideia de SAF, eu não sei, vocês gostam da ideia de SAF? Eu, sinceramente... Assim, a minha opinião sobre a SAF é que existem vários modelos de SAF e não só essa do dono. Tem uma no Green Bay Packers, que é o time de futebol... Fui bem, não? Porra, deixa eu ver de novo. Green Bay Packers. Que isso, hein, que é do futebol americano, da NFL lá, e lá os próprios torcedores são os sócios do clube. Quer dizer, o Bayern de Munique é assim também. Ou seja, tem alguns modelos que poderiam ser adaptados. A minha opinião é que nesse modelo que você está falando, que é o tradicional no Brasil, eu também não sou favorável. Mas, de repente, um modelo onde nós podemos ser donos do Corinthians também, talvez funcionasse. Mas isso é uma coisa que precisava ser feito a mudança de estatuto do clube. E é que nem deputado votar contra o próprio aumento salarial. Isso não vai existir nunca, né? Então, mano, mas por exemplo, Cascão, esse negócio de torcedor ser dono de clube é como se fosse uma ação na bolsa. É praticamente isso, colocando a grosso modo. Sim, mas existiria, no caso, desculpa te cortar, existiria um conselho menor. Conselho né? de gestão. Conselho de gestão, sim, também não é várzea, né? Então, na verdade, você capitaliza o clube com o dinheiro do torcedor. Esse é o problema. Porque, cara, você vai colocar o dinheiro do torcedor na mão desses caras. Não, mas aí você tem um conselho de gestão independente do clube social, né? Então, cara, mas mesmo assim, é outro negócio que eu também sou a favor. Alguém vai mandar, não tem jeito. Então, exato. Por mais que você crie um conselho, mano, mas futebol, cara, aqui no Brasil, cara, é a lei de Gerson, mano, tá ligado? Tipo, sempre tem um jeitinho. Os caras sempre vão dar um jeito de ferrar o negócio. Então, cara, eu acho que se você tiver realmente um planejamento administrativo com pessoas competentes e que realmente você consiga escantear essas pessoas que não prestam, e quando eu falo não prestam, esses amadores que muitas vezes estão no clube só para chupinhar e usar o clube de cabide ali, inclusive para fazer negócio, balcão de negócio, você tira todo mundo dali. De alguma forma ou de outra você vai eliminando aos poucos ali para conseguir criar de fato uma administração profissional. Eu acho que para isso você não precisa virar SAF não, cara.